Olá, eu me chamo Cássia Juliana, sou aluna do programa de pós-graduação, mestrado acadêmico em letras da Unifespa, o Pós-Let. Sou bolsista FAPESPA e o orientador do meu projeto é o professor Dr. Abílio Pacheco de Souza. Nessa comunicação, que eu intitulei como O Exílio Testemunhado nas obras Chão de Exílio de Wanda Monteiro e Transtempo de Benedito Monteiro, eu vou apresentar o meu projeto de mestrado. Isso porque eu só iniciei o mestrado recentemente, em agosto de 2023, ou seja, há menos de um mês, e por isso ainda não tenho resultados consistentes para apresentar. Por esse motivo, eu vou apresentar aquilo que eu pretendo fazer durante esses 2 anos. O corpus da minha pesquisa, ele é composto por 2 obras, que é a obra Transtempo, do Benedito Monteiro, e a obra Chão de Exílio, de Wanda Monteiro. Em Transtempo, o Benedito ele vai escrever a sua autobiografia. Então, ele vai contar basicamente toda a sua vida, começando de sua infância em Alenquer, no Pará, que foi onde ele nasceu. Vai contar sobre sua infância, sobre sua adolescência, sobre a vida adulta. Ele vai falar sobre as perseguições que ele sofreu a partir da eclosão da ditadura militar. Vai contar as experiências de tortura que ele viveu também. E ele vai falar muito fortemente desse exílio que ele viveu, que não é um exílio literal, porque ele nunca saiu do país, né? Ele nunca saiu ali da sua cidade, que era Alenquer e Belém, que posteriormente ele vai morar em Belém. E ele vai contar todas essas experiências nessa autobiografia. Já Chão de Exílio, da Wanda Monteiro, ela vai contar as experiências da infância, de quando ela era criança e a partir do momento em que o pai, Benedito Monteiro, começou a ser perseguido, e isso impacta diretamente na vida da família. Toda a vida, né, da Wanda, dos irmãos e da mãe muda completamente. Eles também sofrem muito com a ditadura militar, isso pelo fato do pai estar sofrendo, do pai ser preso, do pai não estar em casa, e também porque a perseguição ao Benedito vai respingar em toda a família. Então, eles terão a casa invadida diversas vezes, uma biblioteca queimada, os militares apontam armas para as crianças. Então, essas são experiências que ela vai contando, todas essas experiências que ela viveu durante a infância, junto com os irmãos e a mãe, por conta dessa perseguição ao Benedito. E é sobre isso. E uma coisa que eu não falei é que na obra da Wanda, ela também vai externalizar esse sentimento de exílio, essa experiência do exílio. E daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouco sobre isso e mostrar alguns trechos das obras. Mas seguindo, o objetivo geral da minha pesquisa é analisar como a temática do exílio aparece nessas obras, Chão de Exílio e Transtempo, a partir do testemunho dos autores. E como objetivos específicos eu tenho 4, inicialmente, que é identificar como as obras contribuem para a reconstrução da memória da ditadura militar, compreender as intersecções que se revelam entre os romances, que são muitas, realizar uma análise da temática do exílio, que se apresenta de maneira metafórica nas narrativas, a partir do escopo teórico da teoria do testemunho, e examinar a presença de lapsos, fragmentos, recortes, gêneros diversos e outras formas de fragmentação na narrativa. E aqui um conceito importante que eu vou trazer é o conceito de literatura de testemunho ou de teor testemunhal.
A minha pesquisa ela vai ter como base teórica 3 principais eixos, que é a teoria do testemunho, os estudos sobre a infância na exceção e os estudos sobre o exílio. Eu vou me basear nesses 3 eixos teóricos. E aí, aqui eu trago um conceito, né, dessa literatura de testemunho, que seria essa literatura de testemunho ou literatura de teor testemunhal. Então, a literatura de testemunho, ela pode ser conceituada como uma produção literária escrita, não somente escrita, mas também escrita, formulada por sobreviventes de grandes catástrofes, que elaboram essas narrativas tanto para registrar os fatos historicamente, como para registrá-los psiquicamente. Além disso, o testemunho, estando na cisão entre a história e a literatura, essa é uma citação do Célio Silva, reivindica um pacto com a verdade. Essa é uma citação de Salgueiro, pois contesta e descredibiliza a história oficial, agindo na tarefa de narrar a história contra Pedro, na citação do Beja. Então, o objetivo da literatura de testemunho é dar voz a vozes que foram silenciadas. Quando nós falamos de ditaduras, nós estamos falando aqui dos perseguidos, né, como Benedito, dos perseguidos políticos, dos presos políticos, dos dissidentes do governo, das pessoas que não concordavam com as práticas dos militares, que foram vozes suprimidas, foram vozes silenciadas, que por muito tempo não puderam ser ouvidas, por tudo que envolvia essa estrutura da ditadura, né, inclusive a censura. E a literatura de testemunho, ela dá voz a essas vozes que antes não tinham como se mostrar, que não tinham espaço para se mostrar. E nesse sentido, né, ela vai ser um contraponto dessa história oficial, porque a história oficial é sempre a história dos vencedores. A história dos vencidos, ela sempre fica escondida, ela sempre fica enterrada. E aqui, nesse contexto da literatura de testemunho, ela vai descredibilizar essa história oficial e mostrar essas outras vozes, esses outros pontos de vista, que são o ponto de vista, que é o ponto de vista do oprimido, daquele que sofreu. E aqui eu coloquei uma citação de cada obra, né, bem rápido, só para dar um exemplo. Existem muitos outros trechos na obra, nas 2 obras, que vão falar sobre isso, que vão tocar nesse ponto, mas aqui eu trouxe só um de cada para exemplificar. Então, esse primeiro trecho aqui é do livro Chão de Exílio, da Wanda Monteiro. Então, ela vai dizer assim, lá nas páginas 33 e 34, abre aspas. Renegados, assim nos sentíamos naquele chão de exílio. Era como se nós não pudéssemos mais viver nas ruas, nas escolas, nos clubes, nos restaurantes, nas praças e nem nas igrejas. Pior ainda, era como se grande parte daquela gente, rendida e comprada por outras verdades impostas e instaladas por um regime de exceção, não nos quisessem mais vivos entre eles. Exilados dentro de casa, era como iríamos viver durante tantos anos de perseguição implacável contra Miguel, contra sua família. Então, aqui nesse trecho, a Wanda vai relatar, né, esse sentimento de não pertencimento àquela sociedade em que antes eles pertenciam. Então, ela relata que eles não saíam mais de casa, que eles deixaram de ir à escola por um tempo, que os vizinhos não conversavam mais com eles ou com a mãe, com as pessoas da família, e que as próprias pessoas da família se afastaram, cortaram contato com eles. E isso fazia com que eles se sentissem deslocados daquele lugar. Eles se sentiam não pertencentes àquele lugar que antes eles pertenciam. E isso gerado por uma quebra na normalidade da vida, né?
que antes existia, e a partir da eclosão da ditadura militar não existia mais. Então, a ditadura, a explosão da ditadura, ela gera essa quebra na normalidade da vida. E faz com que eles passem a viver todas essas situações que vão gerar esses efeitos de não pertencimento àquele lugar ao qual antes eles pertenciam. Então, ela vai dizer, né, que eles se sentiam exilados, que eles não pertenciam àquele lugar, e assim eles viveram por tantos anos. E isso é muito interessante da gente ver também na obra do Benedito, né? Aqui esse trecho é da obra do Benedito, Transtempo. Então ele vai falar assim: o mundo em que eu comecei a viver depois que saí da prisão era apenas uma ilha, pois eu morava numa cidade, caminhava nas ruas, frequentava o fórum e as repartições públicas onde eu advogava os meus clientes. Ia ao comércio, às praias, às praças públicas e transitava sempre pelo meio de gente, mas sentia o isolamento. Forçado inteiramente pelas circunstâncias políticas e sociais decorrentes do golpe militar de 1964. Então, aqui ele vai relatar o mesmíssimo sentimento que a Wanda relata. Eles relatam o mesmíssimo sentimento de estar naquele lugar, de transitar, de ir, de falar com as pessoas, mas de não fazer parte daquele espaço. É um espaço que não lhe pertence. E isso é muito presente nas obras, né? Um dos meus objetivos é identificar essas intersecções. E a Wanda, na obra dela, ela traz muito da obra do Benedito. A Wanda, ela é uma leitora do Benedito Monteiro. Ela é, assim, digamos, a guardiã da obra do Benedito Monteiro, né? Ela é quem continua o trabalho literário do Benedito Monteiro. Então, ela teve contato com todas as obras, ela leu todas as obras dele e ela utiliza as obras do Benedito Monteiro de base para escrever as obras dela. Tanto que, vou voltar aqui, ela fala assim, ó, o Benedito, na obra da Wanda, ele não se chama Benedito, ele se chama Miguel, né? Aqui, está aqui na citação. E o Miguel, ele é o personagem elo das obras do Benedito Monteiro, que é o Miguel dos Santos Prazeres. É o personagem, né, que liga a tetralogia ou a trilogia, que liga as obras do Benedito Monteiro. Então, a Wanda utiliza do personagem do Benedito Monteiro para dar vida ao Benedito Monteiro na obra dela. Então é assim que ele se chama, né? Ela o chama de Miguel. E aí nós vemos, né, que esse sentimento de exílio que ela vai relatar é exatamente o mesmo que ele relata. Então, como ela é uma leitora da obra do Benedito Monteiro, ela vai trazer toda essa carga que ela tinha, que ele coloca na obra dele para a obra dela. Inclusive quando nós estamos tratando aqui dessa questão do exílio, desse sentimento de exílio. E é isso o principal que eu vou buscar investigar na minha pesquisa. E aí eu aproveito para dizer que essa pesquisa, ela é uma continuação da minha pesquisa que eu fiz no TCC, né? No meu trabalho de conclusão de curso da graduação. No TCC, eu trabalhei somente com a obra da Wanda. Então, eu fiz uma análise de como ela testemunhava o período da ditadura militar, né? Enquanto ela era criança. E agora, aqui no mestrado, eu resolvi expandir e eu vou trabalhar com essas duas obras. Incluí a obra do Benedito Monteiro, porque eu havia lido, e eu percebi que existem intersecções, existem semelhanças, existem coisas muito próximas, pelos motivos que eu já citei anteriormente. E essa temática do exílio,
ela aparece de uma maneira presente na obra inteira. E é um exílio que não é, como eu disse, um exílio literal, porque eles permanecem no país, a família inteira permanece no país, permanece na mesma cidade, permanece em Belém, em Alenquer, que são as cidades onde eles transitam. Mas isso não impede que eles tenham esse sentimento de se sentirem exilados, né? Inclusive, o Benedito Monteiro, ele tem a oportunidade de se exilar. No dia em que houve a eclosão da ditadura militar, ele saiu de Belém, de helicóptero, de avião, com um amigo e um piloto, e eles queriam levar o Benedito para a Guiana Francesa, só que ele não quis. Ele disse que não ia abandonar a pátria dele, que não ia abandonar a cidade. E aí ele sai de Belém e vai para Alenquer. E aí é quando ele fica um tempo, né, escondido na mata, porque os militares estão atrás dele, já que o mandato dele foi cassado e ele foi acusado de diversos crimes que ele não cometeu, que depois, posteriormente, né, foram provados que ele não cometeu nenhum desses crimes dos quais ele estava sendo acusado. E toda essa vivência do Benedito Monteiro, essa perseguição a ele, vai respingar na família. Então a família vai viver muito do que ele viveu também. E é isso que eu pretendo fazer na minha pesquisa, não é? Aí aqui eu coloquei algumas referências, que são as referências que estão no meu projeto, e algumas referências que eu pretendo usar também. E é sobre isso. E eu agradeço a atenção.